Quando você topar com um advogado constitucionalista, ou então com um professor de direito constitucional, chega no ouvido dele e fala: intervenção militar constitucional. Bem-vindos a mais um Diretas de Direito, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intervenção militar constitucional. Será que existe? Será que está previsto na Constituição? Será que é um instrumento jurídico válido? Não. Calma aí, a gente vai falar assim sobre intervenção militar constitucional, embora ele não esteja previsto, ele não seja um instrumento jurídico real, mas vamos falar um pouquinho sobre a ideia por trás desse instituto, onde que ele surgiu e por que ele vem sendo exaustivamente compartilhado, porque as pessoas têm pedido a tal da intervenção militar constitucional. A gente sabe, e a história está aí para nos mostrar, que nos momentos mais sombrios da humanidade é muito comum crescerem uma quantidade enorme ou se desenvolverem uma quantidade enorme de superstições e lendas e mitos. Eu não sei se isso se deve ao fato assim da desesperança, da descrença, se é um pouco de ignorância, se é um pouco de preguiça de tentar resolver os problemas do jeito normal. O fato é que as pessoas às vezes esperam milagres, esperam acontecimentos extraordinários para melhorar o seu dia a dia, para melhorar a realidade que a cercam. Não é coincidência, mas a maior parte das nossas superstições aí, gato preto, lua cheia, bababá, elas vêm aí da Idade Média, que foi um período bastante tenebroso. A gente não precisa mistificar muito em cima desse tema, é só a gente olhar para a quantidade de pseudociências, de pseudoteorias que vivem surgindo, inclusive também sendo compartilhadas na própria internet. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, das teorias aí da Terra plana? Tem gente que acredita que a Terra é plana. Ou então do carro movido a água, motor perpétuo. Sem contar os inúmeros tratamentos de câncer e de outras doenças aí que o povo descobre. Quase sempre essas histórias são envoltas em teorias da conspiração, as grandes empresas petrolíferas, os grandes laboratórios farmacêuticos, para tentar dar um ar mais justificável de por que essas pessoas não fizeram sucesso com as suas invenções ou de por que elas não foram para frente. Mas quase sempre, 99% das vezes, são histórias mentirosas, são histórias fantasiosas, são dados manipulados, são coisas que não são comprovadas cientificamente, e com o direito também não é diferente. Embora seja uma ciência humana, embora esteja em pleno desenvolvimento, embora a mentalidade e os costumes das pessoas mudem com o tempo, e também o corpo de leis que rege determinada sociedade, mesmo assim ainda existem mitos e ainda surgem algumas teorias que não existem dentro do ordenamento jurídico, que não são aplicáveis e não encontram respaldo legal nenhum. E uma dessas teorias, que é o vídeo de hoje, é exatamente sobre a intervenção militar constitucional. A nossa Constituição Federal ela foi redigida em 1988, logo depois de um outro período bastante macabro da nossa história, que é a ditadura militar. Para quem não lembra, é só dar uma olhadinha aí, porões, suicídios, tortura e por aí vai, né? Exatamente por isso a nossa Constituição Federal ela foi redigida de uma forma que ela não deixou nenhuma brecha, nenhum ladinho, nenhuma ponta de interpretação para que as Forças Armadas tenham qualquer tipo de iniciativa ou qualquer tipo de autoridade ou qualquer tipo de mecanismo de interferir nos poderes que a própria Constituição prevê. A Constituição Federal, para quem não é do direito, eu vou fazer um vídeo mais específico sobre ela, mas ela é como se fosse uma espécie de DNA, de código Java que vai dizer quais são as características do nosso país, como ele vai se organizar, como os poderes vão interagir entre si, quais são as funções dos deputados, senadores, presidente, vice e qual é a função das Forças Armadas também. E muito provavelmente a origem dessa expressão intervenção constitucional ela encontra guarida numa leitura meio fantasiosa, numa espécie de interpretação mediúnica de dois artigos da Constituição. O primeiro deles é o artigo 142, que fala das Forças Armadas. Ele fala algo mais ou menos assim, que as Forças Armadas são compostas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, são instituições de defesa permanentes, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinadas à defesa da pátria e à garantia da ordem e da paz pública, alguma coisa nesse sentido. Note que o artigo 142 fala sob a autoridade suprema. Ele nem fala sobre a autoridade ou sobre a chefia, não, sobre a autoridade suprema
do presidente da República. E existe um outro instituto na nossa Constituição, esse sim é legítimo, é verdadeiro, que é da intervenção federal. A intervenção é um instituto que serve para a União interferir em um dos seus estados ou para os estados interferirem em um dos municípios para garantir a aplicação da lei, o cumprimento das sentenças, ou no caso, de repente, de uma guerra entre um estado e outro aí, sei lá, bolacha versus biscoito, São Paulo versus Rio, sabe? Ou então essa questão aí de divisão do sul do Brasil, e de repente quer se separar e tal. A intervenção serve para isso, para manter a unidade do país e para garantir a vigência e a ordem constitucional. Então, com muito esforço, se você pegar o artigo 142 e der uma censurada ali naquela parte que fala sobre a autoridade suprema do presidente, sobre garantia dos poderes fundamentais. Você que você censura, sabe? Censura é bem a carinha da ditadura militar. Assim, quer dizer, se você interpreta associando-se à questão da intervenção federal para garantir uma paz pública, uma ordem e tal, aí você soma o caos aí que o Brasil está vivendo nesse momento, com corrupção, denúncias, presidente denunciado, o Congresso inteiro respondendo ação no STF, o próprio STF aí com os ministros aí que... Aí as pessoas acabam se desesperando e acabam apelando para um instituto que não existe. Você pode até querer sim uma intervenção militar, isso aí vai de cada um. Tem muita gente que defende até a volta da ditadura, mas aí não é uma questão que o direito possa te ajudar. Talvez seja uma questão que a própria psiquiatria possa te ajudar, porque daí pra mim tá mais com cara de síndrome de Estocolmo ou de masoquismo, alguma coisa desse gênero. Mas não é um instituto legalmente, constitucionalmente previsto. Imagina você chegando no hospital com uma unha encravada, a unha do dedão no pé encravada, morrendo de dor, e te levam para uma sala de cirurgia para fazer uma operaçãozinha ali simples para remover a sua unha encravada. A hora que chega o médico, você vai olhar para o médico e vai falar assim, não, eu não quero que ele me opere, eu quero que o segurança lá da portaria venha me operar. Aí tá vendo? Uma intervenção cirúrgica segura. Não faz sentido algum. Se você tem uma unha encravada, não é dando uma marretada nessa unha que você vai resolver o seu problema. Pelo contrário, você vai agravar muito mais a situação. E você colocar o exército brasileiro no controle de um estado tão dividido, de um estado tão dicotômico, onde as pessoas estão se matando nas redes sociais, onde as pessoas estão se acusando reciprocamente de coxinhas e mortadelas o tempo todo, não vai ser bom. Pedir intervenção militar constitucional, sei lá, é a mesma coisa que você dar leite com manga para o seu inimigo. Não vai acontecer nada, a não ser que ele tenha intolerância à lactose. Bom, na verdade esse exemplo não é muito bom, porque leite com manga não vai fazer nada, mas a intervenção militar vai fazer um estrago violento. Não vai ser um golpe de Estado, não vai ser uma intervenção militar que vai salvar o Brasil, que vai fazer com que o Brasil deixe de ser esse Estado mergulhado na corrupção como ele é hoje. Grande parte da corrupção é nossa culpa. Nós somos os culpados. Nós elegemos sempre os mesmos deputados, os mesmos senadores, são os mesmos nomes se perpetuando eleição após eleição, sem contar nos nossos próprios costumes de furar fila, de não respeitar sinal de trânsito. A mudança ela não vai acontecer de uma forma extraordinária, não vai ser um evento catastrófico, tampouco um evento milagroso que vai tirar a gente dessa situação que a gente está. A gente vai ter que construir tijolinho por tijolinho, ano após ano, eleição após eleição, um Brasil mais ético, um Brasil melhor. E me desculpe a franqueza, eu sei que muitas pessoas acreditam na intervenção militar, muitas pessoas estão desiludidas com o poder, mas eu tenho certeza que esse não é o caminho. Não adianta a gente derrubar um governo para convocar umas eleições novas e a gente colocar lá as mesmas pessoas de novo. Então é isso, vamos pensar bem na próxima eleição, vamos fazer nós a nossa parte, vamos colaborar com um Brasil mais ético, vamos construir devagarzinho um Estado melhor, que os resultados eles vão aparecer não milagrosamente, não do dia para a noite. É uma construção, é uma mudança que a gente vai operar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos tataranetos. Bom, é isso. E eu queria só dar 2 recadinhos. No vídeo passado, eu acabei falando da expressão autocomposição, quando na verdade era para ser autotutela, que a autotutela é um instituto jurídico de você fazer a justiça ou de você aplicar o direito por meio da sua própria força, é você impor ao outro a sua vontade. Eu também fui convidado dentro do Medium, que é uma rede social para escritores, profissionais e amadores, no meu caso, né, amador, para participar de uma publicação chamada Ciência Descomplicada, que é uma publicação de divulgação científica de várias áreas, é bem bacana. Eu recomendo que vocês criem uma conta e acompanhem a Ciência Descomplicada, e tem outras muitas publicações, inclusive da área jurídica, dentro do Medium. E é isso.
curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até a próxima!